Oi, eu sou o Matheus e esse é o Matando Matheus a Grito. Vocês sabiam, gente, que os jovens homens estão quebrando a própria cara com martelo pra ficar mais bonitos? É realmente muito chocante, né? A gente entende por que homens vivem menos e essa é uma tendência que tá tomando conta, principalmente dos adolescentes. Tá muito grande já nos Estados Unidos, mas é claro que como qualquer praga pega no Brasil. Então já tá chegando até nas escolas brasileiras essa pressão estética entre os homens, né? Quem diria, gente? O jogo virando um pouco. Não virando não, né? Entornando pro outro lado também, porque não virou. Mas vários meninos estão agora seguindo tendências, principalmente de influenciadores, que falam como você se tornar um homem mais atrativo, mais bonito. E tem até alguns termos que são todos em inglês, e às vezes a gente até fala, né? Nossa, mas por que os termos são todos em inglês? Por que a gente não traduz? Eu acho que nesses momentos, gente, que bom que não tem tradução. É bom que fique assim, pra ficar mais inacessível, sabe? Mas é o que tem sido chamado de looks maxing. Looks é aparência, maxing, otimização. Então, a otimização da aparência. Com esse termo, criaram vários outros derivados, que são o jaws maxing, que é o maxilar. Do maxilar, otimização do seu maxilar. Afinal de contas, dentre esse padrão de beleza entre os homens, quanto maior e mais definido o seu maxilar, mais importante é o seu valor entre a sociedade, tá? E aí, cara? E aí, como é que você tá? Ô, louco, mano, parece que tá cansado. É que eu tô há 2 dias sem dormir, mascando o mesmo chiclete. Pra que isso? Define o maxilar. É tudo que eu preciso pra ter uma boa aparência. Tem também o Bones Maxing, que é pra você otimizar os seus ossos, ou seja, você já percebe que a coisa não tem embasamento científico nenhuma, porque como que você vai otimizar os seus ossos, né? E tem até, gente, Penis Maxing, que já dá pra entender o que é, né? Enfim, e esses jovens, eles acreditam fielmente que se eles fizerem microlesões nos ossos, eles vão ter um maxilar mais definido. E eles fazem isso com base no quê? No TikTok. Tá bombando no TikTok, não tem embasamento científico, não tem nenhum médico falando que isso acontece, apenas outros influenciadores, que a maioria deles, inclusive o mais famoso de todos, tem 20 anos de idade, fala e todo mundo segue. E é isso aqui que eles têm feito no TikTok, ó. Puxando o próprio rosto, machucando, né, mesmo, fazendo microlesões, batendo e até martelando. Dá leves marteladinhas ali todo dia, tanto aqui na maçã do rosto, quanto aqui no maxilar também, na esperança de que martelando vai crescer. Gente, é tão bizarro, é tão chocante. E aí tem vários vídeos, a gente não pode nem mostrar aqui, que os meninos aparecem com a cara toda inchada, de martelada mesmo, que eles mesmos se deram na cara. As meninas tinham um negócio que a gente falou também, que era aquele negócio de dormir, como é que era o nome? Ah, mas elas não se machucavam, né? Não, mas eu tô falando, né? O das meninas também seguia o mesmo propósito, mais ou menos, Morning né? Shed. Isso. Morning Shed era uma coisa assim. Que era de congelar a cara, né? É, congelar a cara? É, que elas falavam que tinha que dormir assim pra pele ficar esticada, né? Pra não ter mas ruga. mas era um monte de produto, né? Isso, e pano pra segurar a cara. Gente, temos uma emergência. Devido a tudo que estamos vivendo, né, que a gente tá vendo aqui nesse vídeo, nós precisamos lembrar de uma coisa muito importante: estudar. E tem que ser na EBAC, né? Gostaram da surpresa? Gostaram? Enfim, gente, a EBAC está aqui de volta, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, para lembrar a gente da coisa mais importante nessa vida, que é estudar, o conhecimento, né? Porque com conhecimento, as pessoas não fariam coisas desse tipo, né? E lembrando que na EBAC você pode fazer o curso dos seus sonhos, estudar o que você sempre quis, sem sair de casa ou fora de casa também, né? Porque você pode estudar onde e quando você quiser, com os profissionais mais renomados do mercado, mais de 300 professores renomados e uma quantidade enorme de alunos que já estão na EBAC, incluindo uma grandíssima parte do nosso público aqui de Gritinhos, porque já tem mais de 145 mil alunos estudando na EBAC. E se você ainda não tá, só falta você, porque lá você pode estudar design gráfico, design de interiores, cursos de marketing, cursos audiovisuais, que eu amo demais. Você pode estudar desde o iniciante até também um avançado, já para você que já está trabalhando na área, ou se não, se você quer começar do zero, para você que quer trocar de área, fazer uma coisa nova da sua vida, chocar a todos, você pode também. Lembrando, é claro, que a gente sempre vem aqui com cupom de desconto, e o nosso cupom desse mês é o Gritinhos Maio, para você fazer o curso dos seus sonhos com R$200 de desconto na EBAC. E a EBAC está em festa, gente, porque tá fazendo 10 aninhos de vida. Êêêê!
Mas quem ganha o presente é você, porque a EBAC tá com várias promoções exclusivas que você pode aproveitar por tempo limitado lá no site pra curtir o aniversário EBAC com você abrindo o presente. Você pode também ter certificados que são reconhecidos no mercado com os cursos que você fizer lá dentro, além, inclusive, 2 pós-graduações disponíveis na EBAC, reconhecidas pelo MEC. Tudo isso com 21 vezes no cartão ou 24 vezes no boleto. E você já sabe, se a EBAC tá anunciando aqui pra vocês, é porque ela sabe onde tá o melhor público dessa internet. Tem até alguns que são mais radicais, que batem com mais força. Olha, esse daqui escreveu: quando o martelo dói, mas ser feio dói mais. Gente, olha isso. Como pode uma coisa dessa? Eles ainda injetam algumas coisas na cara, alguns que são mais radicais, injetam peptídeo na cara, contra indicação de dermatologista e médico, tá? É por conta própria mesmo. Por quê? Porque vê na internet outros meninos fazendo a mesma coisa. E aí, de onde vem a origem dessa bizarrice? Começa com várias coisas virando um monstro cada vez maior. Começa com o movimento Red Pill, eu acho que muita gente já deve saber o que é, né? Desses caras que acreditam numa hierarquia na sociedade, acham que as mulheres são culpadas por tudo, que as mulheres são culpadas por não gostarem deles. E aí eles criaram uma hierarquia entre os próprios homens, que existe o homem alfa e os homens beta. Os homens beta, eles estão abaixo, né, na hierarquia, e os alfa, eles são os fodões. E também falavam que você nasce alfa. Então, era uma forma de já mostrar, se você é um homem fracassado, você é fracassado pro resto da vida. As mulheres não vão se interessar por você, você não tem a genética adequada. E aí criaram até um termo, todos os termos em inglês, gente, que é o termo do look Chad, que é uma pessoa que tem um... parecendo aqueles bonecos da Ilha de Páscoa. Tanto é que eles usam um emoji, eles usam um emoji da Ilha de Páscoa pra se identificar que é um rosto quadradão, com maxilar bem definido, que é a estética perfeita para um homem. Sabendo disso, os caras que eram considerados feios fizeram o quê? Não, eu não aceito que eu sou feio, eu vou me tornar um Chad também. E começaram a criar essas receitas milagrosas na internet, que bombou entre os adolescentes. Os adolescentes tentando se tornar esse padrão de beleza, que olha só que curioso, não foram as mulheres que definiram, foram os próprios caras que definiram. Os então Red Pills. você tá tentando se encaixar numa estética pra ser agradável entre os homens, na busca por uma mulher perfeita. Mas quem definiu quem é um homem bonito não foram as mulheres, foram os próprios caras. Ora, tenha santa paciência. Então eles ficam tentando se convencer uns aos outros de que um é mais alfa do que o outro através da própria aparência física, de ter o maxilar mais marcado. Alguns, inclusive, ficam fingindo que estão fazendo esses truques, né, pra chegar lá de forma natural, quando na verdade mete um preenchimento na cara. É isso que eu ia falar, porque essa é bem estética do preenchimento, né? Exatamente, a estética do preenchimento. Então alguns fingem, pra não falar que tá burlando o sistema, né, porque você tem que chegar de forma natural. Eu não tenho uma cirurgia plástica, não tenho nada. Sou toda natural, eu sou bonita pra caramba. E vão entrando várias outras bizarrices de estética, gente, todas sem comprovação científica no meio. Até a de pegar sol. Pegar um sol, inclusive, na pior hora do dia, sem protetor solar. Na expectativa de que isso vai aumentar seus níveis de testosterona. Tem alguns que tomam, inclusive, diretamente nos testículos. Esse daqui falou: o sol vai me dar câncer de pele. E aí, o que ele faz? Sabendo que essa informação é amplamente divulgada, 1 hora de sol do meio-dia, você já percebe que o menino tá laranja igual o Trump. E assim, gente, como é que vai ser daqui a alguns anos, né? Desemprego é foda. Quero ver ficar 1 hora no sol batendo laje. Volto daqui a 20 anos. Amigo, desde quando o sol de meio-dia é saudável? Mas é isso, gente. Vão criando... E assim, o que é mais triste é que são adolescentes. E eles estão já com essa pressão estética gigantesca e, inclusive, trazendo um boom de anabolizantes, que tá muito grande no Brasil. Primeiro dia fazendo looks maxing, bone smashing e hard maxing. Terceiro dia fazendo isso, já notei diferença. A gente não tem como. Por mais que na foto eu já não vejo diferença. Mas ficam se... justificando, né? Foco e ter esse percentual de formação óssea e focar em cuidados. E uma coisa bem comum nesses vídeos é que eles mostram antes e depois, só que não é só você fazer os exercícios para crescer o maxilar. Eles fazem exercícios físicos também, academia, musculação, consequentemente acabam emagrecendo. Sem falar nos anabolizantes, né, que ajudam a emagrecer e secar o corpo também, incluindo o rosto. E aí, como você emagrece, é óbvio que o maxilar fica mais marcado. Porque você perde gordura Então, na assim, cara,
né? Será que foi a sua musculação, seus exercícios físicos ou foram as marteladas na cara? E fora que, assim, a estrutura do rosto de um adolescente pra um adulto é completamente diferente, né? Totalmente diferente. E ainda falaram que a última foto desse menino, do antes e depois, é IA, porque tá no mesmo ângulo, no mesmo cenário, e acredito que ele só mexeu, porque, gente, eles têm que se provar uns aos outros, isso que é bizarro, eles ficam buscando a aprovação de outros homens num movimento que começou como ter a estética perfeita para conquistar mulheres, era um hack para conquistar mulheres. Se tornou agora uma competição de aprovação entre os próprios homens. E olha, e uma coisa curiosa é que eles ficam nos comentários pedindo aprovação uns dos outros. Olha, tenho potencial? Eu tenho potencial? Tenho potencial? Tá vendo? É uma coisa bizarríssima. E ficam dando dicas ainda, olha, tenta deixar mais curto o degradê nas laterais. Tem uns que falam, pinta a sobrancelha. Faz isso, faz aquilo. Uma pessoa falou que não funciona. Essa tática do bone smash, né, que é de esmagar os ossos. E ele respondeu, não é comprovado cientificamente que funciona, mas já vi amigos meus com resultado fazendo. Mas não é comprovado cientificamente. Começa que assim, essas marteladas não quebram o osso de verdade, né? Só machuca. Se você quebrasse o osso, ia ter que ir pro hospital, né? Ainda mais o osso da cara. E esse é um problema, porque tem muitos indo pro hospital. Nos Estados Unidos já tem muitos criadores de conteúdo que são focados nesse looks maxing. Infelizmente tá chegando no Brasil, tá? Porque eu já vi alguns, eu acho melhor nem falar pra não manifestar, né? Pra não crescer, não trazer mais atenção. Mas o maior de todos do mundo é um menino que se chama Clavicular. Ele é muito famoso, muito polêmico, criminoso ainda, que já foi preso algumas vezes até por agressão a mulheres, tá? E, gente, ele tem apenas 20 anos de idade. Influenciador da machosfera é banido do YouTube, pra vocês verem um nível já que chegamos, né? Do grande exemplo mundial para homens, que é esse menino de 20 anos de idade que virou referência em aprimoramento facial e aprimoramento do seu, enfim, do seu corpo como um todo. Ele que inclusive é super incentivador de anabolizante, que a gente até vê aí uma justificativa do porquê que tá tão grande, porque é um influenciador imenso que incentiva abertamente que os adolescentes usem anabolizante para atingir a estética perfeita, né? Olha só, após ser hospitalizado por suspeita de overdose e passar mal durante uma transmissão ao vivo há cerca de uma semana, o produtor de conteúdo Clavícula foi banido do YouTube. Ele, com apenas 20 anos, se tornou um dos nomes mais conhecidos da chamada machosfera, subcultura associada à disseminação de conteúdos machistas e misóginos. Ele também construiu uma base de fãs numerosa e frequentemente controversa ao promover o looks maxing, prática polêmica que incentiva homens a otimizar a própria aparência física usando substâncias como testosterona, esteroides anabolizantes e metanfetamina. Meus amores, tava bom quando tava só academia, né? Pressão estética pra academia, nos meninos. Então, mas hoje em dia, inclusive, tem uns adolescentes super novos, assim, que você vê que nitidamente eles estão usando anabolizante, né? Porque não tem mais a estrutura corporal de adolescente. Porque antes o que era considerado um homem malhado é muito diferente do que é considerado hoje em dia. Você vê até na própria mídia, assim, dos super-heróis dos anos 80, por exemplo, eram pessoas que hoje em dia não são consideradas pessoas musculosas. É uma pessoa normal pra ruim. É só você pegar o primeiro Wolverine, por exemplo, com o Wolverine de hoje em dia. Pois é, na época, aquele Wolverine do Hugh Jackman é o nome dele? Ele era considerado extremamente malhado. Muito ele era malhado. Uma referência entre homens. Hoje em dia, aquilo ali é capaz de um desses caras ver ele e chamar de gordo. Ou chamar de frango. Sim, Porque aquilo hoje em dia não é nada. Aquilo ali não é considerado um bom físico mais. Passou há muito tempo daquilo ali. Eu lembro até quando a gente tava assistindo, eu acho que eu até falei isso em outro vídeo que a gente falou aqui, que a gente tava assistindo Sex and the City. Uma delas apresentava um namorado novo, que todo o personagem dele girava em torno dele ser um cara atlético musculoso. Só que é tão caricato você assistir isso hoje em dia, porque era um cara que hoje em dia, gente, não é nada. Não, é normal. Não é nada. Para os padrões de hoje em dia, ele é normal. Não, é completamente normal pra ruim. É. Esse vídeo aqui viralizou muito dos meninos numa escola pública de Minas Gerais mostrando o físico. Na escola pública é assim, avaliando o shape dos alunos da minha escola. Esse daqui, gente, com 15 anos de idade, já é maior do que o Wolverine era no filme que a gente falou. Já tem um braço maior do que o Hugh Jackman tinha naquela época. Com 15 anos de idade. É possível chegar nisso naturalmente, com 15 anos? Não dá. Eu acho muito difícil. Tem que muito difícil. Tanto é que nem é aconselhável para adolescentes fazer uma musculação tão intensa, porque atrapalha no crescimento, né? Isso, e 15 anos de idade normalmente não chegou na sua altura máxima. Né? Você trava o seu crescimento, o corpo não terminou de se desenvolver ainda. Além disso, gente, esse daqui, 16 anos. E claramente causa um envelhecimento precoce, porque apesar da gente estar censurando a cara dos meninos aqui, gente, não parece que tem essa idade. Não. Não parece, sabe? Passa facilmente, assim, por 25 ou mais. Quando eu era adolescente tinha mais cara de adolescente. Tinha muito mais cara de adolescente. Agora, uns homens gigantescos. Como é que vai estar quando tiver realmente adulto?
É chocante isso. E ainda mais numa época que você tá ainda com os hormônios em desenvolvimento, tacando mais um soco de hormônio dentro do corpo, fazendo um desequilíbrio hormonal completo, tudo porque as redes sociais estão infestadas de pressão estética. Muitos mostram também essa evolução dos machucados na cara pra incentivar. Só que quando, na verdade, parece que a pessoa só emagreceu, igual esse daqui. O cara, ele incentiva isso e quando ele mostra o resultado, gente, ele claramente emagreceu. Se você emagrece, é claro que a sua mandíbula vai saltar. Seu rosto não tem gordura mais, então os ossos vão ficar mais E aparentes. aí tá com cara de que fez bichectomia também. Eu acho que ele só emagreceu, porque assim, mesmo ele tava aqui com mais tem peso, razão. ele já não tinha uma proeminência aqui na bochecha, ó. É, tem razão. Tá vendo? Já dá pra ver que tem uma profundidade aqui, mesmo ele ainda não tendo perdido tanto peso. E depois ele aparece super mais magro, e aí fala, olha só como esses procedimentos, esse Lux Maxing tem resultado. Gente, você só emagreceu. Às vezes fez uma boa barba, que dá uma boa definição no rosto, ou quem sabe até um preenchimento, né? Esse daqui, olha como o rosto do menino tá todo machucado. E dá pra ver que é um menino novo, né? Todo martelado, martelando a própria cara. Meu Deus, a que ponto chegamos? E os comentários dos caras ainda falam, tá, mas não é pra fazer todo dia, você está fazendo super errado, não vai funcionar. Outros, inclusive, mentem, porque esse daqui mostrou como a cara dele era há um ano atrás e depois como ele acabou ficando depois de aplicar. Nossa, mas é outra pessoa. E assim, ele tá claramente com filtro, porque eu entrei no perfil desse cara, tem uns vídeos dele sem filtro que ele é exatamente a pessoa do vídeo anterior. Então, esse aí é outra O que pessoa. ele fez de diferente aqui é a barba, o cabelo tá diferente, mas agora o rosto em si é filtro puro. É filtro do TikTok, aquele É filtro. filtro É filtro puro. que não dá pra ver nem os poros. Não dá pra ver nada. O filtro rejuvenesceu ele 20 anos. E os meninos ficam fazendo, inclusive, lives, porque esses influenciadores mais famosos, eles ficam fazendo lives o dia inteiro e incentivando isso o dia inteiro e mostrando eles fazendo essas microlesões. E cada hora inventa uma coisa nova. Quando já tá popular uma, eles criam outra, de beliscar a cara. Agora tá indo, inclusive, pro pênis maxing. Mas o que é? Bater também? Eu não quis pesquisar. Eu não quis pesquisar, mas eu sei que tá tendo. Eu acho que já tá bom ficar assim na área superficial. A gente não precisa se adentrar tanto, né? Não quero saber o que tá acontecendo lá embaixo, não. Porque se em cima é isso que tá acontecendo, o que tá acontecendo lá embaixo? Mas eu vi que estão injetando coisa pra arrancar a gordura. Ai, meu Deus do céu. É fim dos tempos, gente. A gente tá vivendo o fim dos tempos. Fim do mundo, bem que o povo da igreja fala. Então, eu acho que hoje em dia, eu não sei como é que é, né, ser adolescente com redes sociais, mas eu imagino que deve ser uma coisa muito sofrida mesmo. É uma época muito de formação e você acaba se comparando, né, com milhares de pessoas ao mesmo tempo por conta Com a das redes internet tá sociais. todo mundo muito exposto, né? A gente antes tinha o benefício de viver No anonimato, essa né? adolescência em silêncio. Por exemplo, eu quase não tenho registro meu de adolescência na internet. Normalmente era Porque- foto revelada. Porque quando eu passei pela minha adolescência, isso não era ainda tão comum, tão popular assim, essa mega exposição. Já tinha, é claro, já tinha redes sociais. Até porque era- eu não sou tão velho assim. Mas só que assim, quando a gente era adolescente, tinha, sei lá, por exemplo, Fotolog. Não era a mesma coisa. Não era, e hoje em dia prezam muito pela beleza mesmo. E hoje em Antes dia- era mais um estilo de vida, Era estética. Estética que eu digo assim. geral. É uma isso. coisa mais Tumblr, Isso. de mostrar um local bonito com uma Quando o câmera Instagram bonita. começou mesmo, as pessoas não postavam tanta Não, foto da era cara. comida. É. Era comida, era a sua vida, era meio que um diário. Coisas que você estava fazendo pelo Hoje seu em dia não, hoje em Não dia- era a sua cara, a sua pose perfeita, a sua pele perfeita. E hoje em dia é isso. É isso que mais importa. E estilo de vida também. Não era tão assim, estilo de vida, não tinha tanta coisa assim. Gente, e eles ficam fazendo cada coisa. Tem coisas assim que realmente podem ser boas, eu acho, assim. Nem tenho certeza, tá? Mas eu sei que já existe, desde que o mundo é mundo, exercícios faciais pro rosto, que eu não sei se funcionam. Tipo, essas massagens faciais. Eu acho que tem algumas coisas até que pode ajudar a drenar líquido, sei lá, né, gente? Tô falando aqui sem saber também. Mas não a esse ponto. E tem uns comentários já falando, olha, me desculpa, mas não vai funcionar. Me desculpa, mas não vai funcionar. Assim, gente, na minha opinião, né? Se isso funcionasse, não existiria preenchimento. Não existiria, gente. Então, em vez dos médicos venderem preenchimento pras pessoas, eles iam vender esses exercícios aí. E essas coisas falam que você vai mudar O formato do seu o rosto. osso. E assim, como é que você sabe que vai sair de forma similar? Você tá simplesmente batendo martelo. E se essa parte ficar grande, essa ficar pequena? É, se ficar desigual, né? Ué, o negócio é assim, o corpo entende o jeito que você quer. Você vai sair martelando, não, e vai sair perfeitinho, crescer simetricamente. Gente, não faz o menor sentido. Mas é o desespero, né? Pra se encaixar num padrão. E ser aceito pelos próprios homens.
E não se esqueça de passar no link que tá na descrição e no comentário fixado para conhecer melhor os cursos da EBAC, que com certeza tem um curso perfeito para você, usando o nosso cupom GRITINHOSMAIO para R$200 de desconto. Então, eu acho que antigamente também tinha isso. Falando disso, adolescência, antigamente, por mais que existisse um padrão estético, que existia, mas ao mesmo tempo dentro desse padrão estético, tinha um pouco mais de diversidade dentro do padrão estético. Hoje em dia, é meio que um carimbo. Todo mundo tem que ser igual. Eu acho que isso piora a situação. E dentre os caras tem essa coisa do movimento Red Pill de ter criado um pânico nos homens de que eles não podem ser o beta. Todos têm que ser o alfa. E antes falavam que o alfa, ele já nascia alfa. Igual nos animais mesmo, né? Que tem um cachorro alfa, que comanda todos os outros. E se você não nascesse alfa, tinha acabado. Hoje em dia, não. Primeiro que eles acreditam nesse discurso ridículo que não faz o menor sentido. E aí eles pensam, não, eu não vou aceitar ser o beta porque eu preciso conquistar mulheres, eu preciso dominar as mulheres, eu vou ser o alfa custe o que custar. Aí vai pro anabolizante, vai pra martelada na cara. Mas esse discurso é pra isso, né? Falam que você nasce alfa para as pessoas toparem qualquer coisa pra virar, teoricamente, esse tal de alfa, né? Enfim, né, gente? Onde vamos parar? Porque isso tá atingindo principalmente os adolescentes, mas isso vai ter um preço no futuro, né? Porque por enquanto tão jovens. Mas e como é que vai ser daqui a alguns anos? Como é que isso vai estar? Tá tensa a situação, tá uma coisa horrorosa, assim, gente. Não existe mais ciência no mundo, ninguém se preocupa mais com lógica, com a verdade. O povo simplesmente sai fazendo e ó, sem consequência, sem pensar no que vai dar. O que vocês acham sobre isso? Conhece alguém que já caiu nesse discurso? Já viram isso chegando no Brasil também? Enfim, tomara que não chegue tão forte, né? Que a gente pare por aí. E se você gostou desse vídeo, deixa o gostei aqui embaixo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e até o próximo vídeo. Tchau!